Prezados profissionais da educação do Estado de Mato Grosso. Eu sou a professora Irene de Souza Costa, sou professora da Rede Estadual de Educação e estou aqui representando a Secretaria de Estado de Educação no Programa de Implementação da Base Nacional Comum Curricular. Eu sou a professora Vanilda Carvalho Mendes, represento a Undime na Coordenação Geral de Implementação da Base Curricular do Estado de Mato Grosso. Vamos apresentar aqui as concepções, a organização, as habilidades e objetos de conhecimento deste documento. Historicamente, desde 2005, nós temos o processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular em todo o país. De uma maneira ou de outra, você participou desta produção. E hoje, no estado de Mato Grosso, estamos nesse processo de elaboração do currículo. Inicialmente, nós tivemos a publicação da portaria 368. Essa portaria, ela institui algumas comissões para a organização deste trabalho. Essas comissões são a Comissão de Governança e a Comissão de Mobilização, que são comissões que fazem o acompanhamento e tomam decisões acerca desse processo. Temos também o Comitê Técnico, que é o comitê que fará a validação da versão final antes de ser encaminhada para os conselhos. E temos também a equipe técnica estadual. Essa equipe técnica, ela foi instituída pelo fato do tempo que nós tínhamos para a elaboração do documento curricular. Então, essa equipe técnica, ela é constituída por profissionais da rede estadual de educação e também da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e Várzea Grande, representando assim o CONSED e a Undime. Temos também as equipes técnicas regionais. Essas equipes, elas foram constituídas nos 15 polos dos Cefapros. O coordenador dessas equipes é o diretor do Cefapro. Essas equipes, elas são formadas da seguinte maneira: 4 representantes de cada município, sendo eles 2 da rede municipal e 2 da rede estadual. Contemplam também representantes das Secretarias Municipais de Educação, do SINTEP, dos Conselhos Municipais de Educação, dentre outras representações. Apresentamos para vocês também outras pessoas que fazem papel bastante importante nesse processo. Eu, como coordenadora estadual representando o CONSED, a professora Vanilda representando a Undime, também como coordenadora estadual. Temos também a Rosemai, que é articuladora do regime de colaboração. Temos o Hugo, que é o nosso analista de gestão. As articuladoras dos conselhos de educação, a Helene, representando o Conselho Estadual de Educação, a professora Tânia, representando a UNCME. E temos também as nossas coordenadoras de etapa, da educação infantil, a professora Brígida, dos anos iniciais, a professora Geniana, dos anos finais, a professora Aparecida Maria de Paula. E temos também uma equipe de redatores e colaboradores que vocês irão conhecer assistindo aos outros vídeos gravados a cada componente curricular e etapa. Um dos pontos mais principais que nós precisamos compreender é que a BNCC, ela traz as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica. Ou seja, desde a educação infantil até o ensino médio. O ensino médio é uma etapa que nós não estamos estudando profundamente agora nesse momento, porque ainda encontra-se no Conselho Nacional de Educação para finalização. A BNCC, ela não representa o currículo em si. É uma parte inicial dele, porque ela serve como referência para a elaboração dos currículos. Nesse momento, o que nós estamos vivenciando é o currículo da rede, ou seja, nós estamos elaborando o currículo do Estado de Mato Grosso, um currículo que vai servir tanto para a rede estadual, como para a rede municipal, para a rede privada. Então, esse é um momento muito importante para a participação de cada um de vocês nesse processo. Aqui também, esse momento do currículo da rede, ele tem 2 momentos muito importantes.
o momento do currículo do Estado, que é o momento que nós estamos vivenciando agora, que é um currículo único, que ele vai orientar o trabalho, o projeto político-pedagógico de todas as escolas e os planos de aula dos professores. E temos também, junto a este mesmo processo, o momento em que as redes municipais vão poder olhar para os seus documentos pedagógicos, para as suas propostas pedagógicas, para as suas matrizes, para os seus elementos locais e regionais, para contextualizar esse momento. Algumas questões essenciais que nós precisamos pensar e que a base traz são as aprendizagens essenciais. Elas são definidas como competências na base. Essas competências, elas são mobilizadas por meio de conhecimentos, que são conceitos e procedimentos, também por meio de habilidades, práticas, cognitivas e socioemocionais e também atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. No artigo 26 da LDB, que determina que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo agora, que é o momento da elaboração do documento curricular. É o que nós estamos inserindo agora, a parte diversificada. Cabe, então, aos sistemas e redes de ensino, como as escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas abordagens de temas contemporâneos que afetam a vida humana em cada escala regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Então, esses são os documentos que nós apresentamos a vocês agora, nesse momento da consulta pública, que é o próximo passo que nós estamos vivendo agora. O primeiro documento é o documento das concepções para a educação básica. E temos também o documento da educação infantil, dos anos iniciais e dos anos finais, distribuídos em seus componentes curriculares. Cada habilidade, nesses documentos, são identificadas por um código alfanumérico, cuja composição é a seguinte. O primeiro par de letras indica a etapa de ensino fundamental. O primeiro par de números indica o ano a que se refere a habilidade, ou no caso de língua portuguesa, artes, educação física, o bloco de anos. No caso aqui, está indicando que as habilidades se referem ao 6º e ao 7º ano. O segundo par de letras indica o componente curricular, neste caso, educação física. E o último par de números indica a posição das habilidades na numeração sequencial do ano ou do bloco de anos. Neste caso, a primeira habilidade de educação física do 6º, 7º ano do ensino fundamental. Para vocês observarem como ficou no nosso documento curricular, diferente do que está na base, porque quando nós fomos inserir a parte diversificada, em alguns componentes curriculares foram colocadas mais algumas habilidades. Então, além das habilidades que aparecem na base, vocês vão encontrar algumas habilidades nomeadas desta maneira. Um ponto, seguida por um número, com a sigla MT na frente, indicando que essa habilidade foi inserida por nós. As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares,
Para tanto, elas são descritas de acordo com uma determinada estrutura, conforme ilustra no exemplo a seguir. Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Então, esse exemplo nós trouxemos para vocês compreenderem como as habilidades são trazidas na BNCC e também no nosso currículo. O verbo explicita o processo cognitivo envolvido na habilidade. Então, quando nós formos analisar essa habilidade, o verbo não pode ser trocado, porque é ele que expressa o processo cognitivo que está sendo trabalhado. A seguir, vem o complemento do verbo, que explicita os objetos de conhecimento mobilizados na habilidade. O que são objetos de conhecimento? São os conteúdos que nós vamos trabalhar. Isso mesmo. Sempre nos perguntamos, onde estão os conteúdos? Eles estão expressos nesse momento, no complemento da habilidade. E no final, aparecem os modificadores do verbo, ou do complemento do verbo, que explicitam o contexto ou uma maior especificação da aprendizagem esperada. Então, nos modificadores, que será o momento em que nós poderemos explicitar melhor a nossa realidade local e regional. Sendo assim, no momento em que vocês fizerem as contribuições na consulta pública, são essas observações que vocês também poderão fazer nesse momento. Os modificadores devem ser entendidos como a explicitação da situação ou condição em que a habilidade deve ser desenvolvida, considerando a faixa etária dos alunos. Ainda assim, as habilidades não descrevem ações ou condutas esperadas do professor, nem induzem a opção por abordagens ou metodologias. Essas escolhas estão no âmbito dos currículos ou dos projetos pedagógicos, que, como já mencionado, devem ser adequados à realidade de cada sistema ou rede de ensino e a cada instituição escolar, considerando o contexto e as características dos seus alunos. Portanto, quando estivermos fazendo as nossas contribuições, temos que pensar que este documento curricular está sendo produzido para todo o estado de Mato Grosso. E pensar também que se essa contribuição, se esse contexto que nós estamos inserindo, não ficará melhor no projeto político-pedagógico ou quando formos elaborar os nossos planos de aula. Algumas questões importantes que traz a base e também o nosso documento curricular. Inicialmente, a base traz que toda criança deve estar plenamente alfabetizada até o 2º ano. E esta é a proposta que nós também estamos trazendo no nosso documento curricular. Então, é momento de todos observarmos quais são as habilidades que estão sendo consideradas até o final do 2º ano para que essa criança esteja alfabetizada. Outra questão se refere ao ensino religioso. O ensino religioso é trazido na BNCC como área do conhecimento. No entanto, o Conselho Nacional de Educação ainda não definiu se ele vai ficar como área do conhecimento ou como componente curricular. Sendo assim, com essa indefinição no momento, nós definimos no nosso documento que ele fica como componente curricular na área de ciências humanas. Outra questão se refere ao inglês. O inglês continua sendo o idioma estrangeiro obrigatório. No entanto, como Mato Grosso encontra-se em região de fronteira, o nosso documento curricular traz também a inserção do espanhol. Uma outra questão que vocês vão perceber que nós, um pouco diferente da BNCC para o nosso documento curricular, é que a BNCC
traz essa sequência de unidade temática, objetos de conhecimento e habilidades. No nosso documento curricular, nós trocamos habilidades e objetos de conhecimento. Por quê? Porque a nossa história da educação, a nossa história profissional, vem nos mostrando que nós pensamos primeiro o que os nossos alunos precisam aprender, para depois nós definirmos quais são os objetos de conhecimentos necessários para nós trabalharmos com os nossos alunos, com os nossos estudantes, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Nesse sentido, foi pensando nesta concepção que nós tomamos essa decisão de já então, se nós pensamos dessa maneira, já fazer essa mudança no nosso documento. Gostaríamos de lembrar a vocês que vocês receberão uma série de vídeos gravados pelos nossos redatores, tanto das concepções para a educação básica, como para a educação infantil, dos anos iniciais e de cada componente curricular. Esses vídeos têm a intenção de contribuir na leitura e na compreensão do que nós propomos enquanto documento curricular para o Estado de Mato Grosso. E também nós apresentamos a vocês o que nós pensamos enquanto calendário, para vocês terem uma ideia dos prazos que nós temos para concluir este trabalho. Do dia 3 de julho ao dia 19 de agosto, nós temos então o momento da consulta pública, que é o momento em que vocês estarão conhecendo todo esse documento e fazendo as contribuições dentro daquilo que vocês considerarem pertinentes e necessários. Quando nós iniciamos a elaboração desse documento, o que nós gostaríamos de transmitir a vocês é que quando vocês começassem a ler esse documento, que vocês sentissem que esse documento iria contribuir com a prática pedagógica de vocês de alguma maneira. E é com esse intuito que nós gostaríamos que vocês lessem esse documento. E se vocês não sentir que esse objetivo foi alcançado, que vocês nos ajudem a alcançá-lo, lendo o documento e nos dizendo o que não está bom. Mas nos digam mesmo, coloquem aí o que é preciso melhorar. E também, em seguida, nós temos alguns outros processos. Após esse processo da consulta pública, nós teremos análise das contribuições pela equipe técnica regional. Depois dessa análise pelas equipes técnicas regionais, nós teremos uma outra análise dessas contribuições pela equipe técnica estadual e a redação final do currículo. E no dia 1º de outubro, nós enviaremos esse documento para os conselhos, para um parecer. E ainda em dezembro deste ano, nós queremos realizar um seminário estadual para planejarmos as ações de implementação do currículo no Estado de Mato Grosso em todas as redes de ensino, para que na semana pedagógica possa ser realizado um outro encontro de orientação dessas ações planejadas em dezembro de 2018. Para vocês terem acesso à Base Nacional Comum Curricular, é só vocês acessarem este site. Essa plataforma da Base Nacional Comum Curricular, vocês vão encontrar a base, o download da base e os materiais de apoio. No link da base, vocês vão encontrar a versão para navegação e a versão para impressão. No link a seguir de download, vocês poderão fazer o download da parte que vocês quiserem para fazer a impressão. E no material de apoio, vocês vão encontrar vários materiais de mobilização, vídeos sobre as 10 competências gerais da BNCC, algumas orientações, roteiros guiados para a formação, muitos materiais que vão auxiliar na compreensão do que está trazendo a Base Nacional Comum Curricular. E agora, como já dissemos, estamos vivendo o momento da consulta pública. Como que você pode participar deste momento?
Você, se ainda não recebeu, vai receber um link para esta consulta. Ao receber este link, você precisa realizar o seu cadastro. Uma vez efetuado esse cadastro, você estará apto a fazer as contribuições e inserções no documento curricular. Não deixe de participar. Sua contribuição faz parte do momento mais importante desse processo. Em seguida, estaremos encaminhando também um vídeo com orientações sobre esse processo de como você fazer o seu cadastro. E essa imagem, ela representa todo esse processo. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Chegamos até aqui, mas o mais importante é a sua participação. Venha conosco. Após toda a apresentação, chegou a sua vez, professor, gestor, comunidade em geral, de dar a sua colaboração. É o momento de você colocar tudo o que você pensa que um currículo deva ter. Participe da consulta pública. Se você não recebeu o link, procure a Secretaria Municipal de seu município, os Cefapros ou as assessorias pedagógicas. Dê a sua contribuição. A Coordenação Geral de Implementação da BNCC agradece a sua colaboração.